Solos Cristos, mas antes de Solos Cristos a gente vai fazer a revisão da lição de casa. Quem conseguiu fazer? Muito bom, feliz, vários conseguiram, muito importante. Então pega aí seu material da nossa última aula, que foi a aula da Somente a Fé, Sola Fide. Nós vamos falar sobre as perguntas. A pergunta de número 1, ela já foi respondida na última aula, que era a pergunta que dizia, né? O que quer dizer justificação? Então, nós respondemos essa pergunta durante a aula. E hoje então, nós vamos iniciar a partir da pergunta de número 2, que é a pergunta: de acordo com Romanos 3, 21 a 26, de que forma nós somos justificados? Quem me ajuda? A graça? Pela fé, exatamente. Quem pode ler o texto para a gente confirmar essas respostas, por favor? Romanos 3, de 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, nossa justificação ocorre por meio da fé, e não a fé na fé, mas a fé em Cristo Jesus, é o que Paulo fala aí em Romanos. Muito bem, a pergunta de número 3 diz o seguinte: em Filipenses 3, de 8 a 11, o apóstolo Paulo reconhece que a sua justiça era baseada no quê? Na sua sabedoria? Na sua inteligência? Qual era a fonte de sua justiça? Muito bom, Antônio, isso mesmo. Paulo, ele proclama ali que a sua justiça também era pela fé em Cristo Jesus. Quem pode ler o texto? Filipenses 3, de 8 a 11. Na verdade, você considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Muito bom. Paulo proclama essa verdade, que a sua justiça era baseada na fé em Cristo, não pelo cumprimento da lei, não por ele ser judeu, mas pela fé que havia em Cristo Jesus. A pergunta de número 4 dizia o seguinte: Efésios 2,10 nos diz o que sobre as obras? Elas justificam o homem? E aí, sim ou não? As obras foram feitas para que pratiquemos, mas não são a fonte da nossa salvação. O apóstolo Paulo nos diz isso em Efésios 2,10. Quem pode ler, por favor? Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, amém. Graças a Deus. A pergunta 5 era: qual a finalidade das boas obras que os cristãos realizam de acordo com Jesus em Mateus 5,16? Para a glória de Deus. Exatamente. Todas as nossas boas obras, elas devem ser feitas para a única glória de Deus e não para a glória do homem, para o seu próprio orgulho. É isso que Jesus fala em Mateus 5,16. Alguém pode ler, só para confirmarmos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Graças a Deus. E a última pergunta: analisando a promessa de Jesus em João 10, 28, há a possibilidade de perdermos a nossa justificação? Que Jesus fala em João 10, 28. Sim ou não? Não. Não. O que ele fala lá? Quem pode ler? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Muito bom.
Graças a Deus. Essa é uma doutrina que ela faz parte também daquilo que nós falamos na última aula sobre a ordem da salvação, que diz respeito à perseverança dos santos. Então, no próximo momento, nós vimos um pouco dessa doutrina no nosso estudo sobre a Confissão de New Hampshire, mas nós também nos comprometemos a adiante voltar a estudar essas outras doutrinas que fazem parte, tem ligação, né, com a nossa justificação. Irmãos, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão a respeito das perguntas? Muito importante, tá? Que você use esse material, leia, ele é simples, ele não é nada, muitas coisas diferentes, mas é um material que nos ajuda, né, a guardar, a inculcar aquilo que nós aprendemos durante as aulas. Então, se algum irmão pegou, precisa, fala comigo, eu posso compartilhar para que você estude esse material que nós estamos disponibilizando aí para reforço daquilo que estamos aprendendo nas aulas. Então, seguindo, ali uma imagem bacana, na última aula eu não consegui falar, que é sobre a justificação. Nós temos uma referência ali, né, dos pontos da nossa justificação. Lá em cima, né, nós vemos que Deus e a sua graça, ele referencia, né, como a nossa fonte da nossa salvação, Cristo e a sua cruz, a base para a nossa justificação, e a fé, não obras, como os meios da nossa justificação. Então, depois tem na nossa apresentação, os irmãos podem ver também sobre esse tema, que foi o tema da aula passada. Então, indo agora para o tema da aula de hoje, mas tem uma frase que é muito importante, ela resume esse ensino que nós estamos tendo durante as aulas, que é: pelas Escrituras somente somos ensinados que a salvação vem pela graça somente, por meio da fé somente, que nos é dada como um dom de Deus, através de Cristo somente, para a glória de Deus somente. Esse é o resumo desses ensinos que nós estamos tendo sobre esses 5 princípios doutrinários que basearam a Reforma Protestante. Na aula de hoje, como nós falamos, o nosso objetivo é tratar sobre a doutrina, né, sobre o tema Solos Christi. E qualquer que seja a era ou tempo em que nós vivemos, seja na época dos reformadores, ou seja agora, no presente, nós somos sempre tentados a poluir a beleza de Cristo através dos nossos ídolos. Isso é algo do coração humano. João Calvino, ele expressou qual é a exata natureza do homem. Ele disse o seguinte: a natureza do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. A mente do homem, ela é cheia de orgulho e audácia, e ela ousa imaginar um Deus de acordo com a sua própria capacidade. Esse é o homem, uma fábrica perpétua de ídolos. Por isso, é muito comum, tanto no passado quanto hoje, nós encontrarmos várias modalidades de fé que nos dizem que a nossa salvação, ela depende de Cristo e de mais alguma coisa. De Cristo e de algo além. Não somente de Cristo. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A natureza humana não se sente confortável em ter de depender de alguém para a sua salvação. Não é verdade? O homem quer ter o controle da sua salvação nas suas próprias mãos. E é por esse desejo humano de autonomia que a história cristã vem registrando essa criatividade humana em sempre acrescentar alguma coisa à nossa salvação. Essa percepção de que nós podemos fazer algo para que nós tenhamos uma participação razoável na nossa própria salvação e na obra e pessoa de Cristo. Nós vemos isso através da história, e o primeiro ponto aqui, que foi muito confrontado pelos reformadores, foi no que a igreja fez com respeito a: sim, Cristo nos salva, Cristo é o mediador, mas junto a Ele há Maria, às imagens, aos santos, ao Papa, ao clero da igreja. O catolicismo romano, ele se afastou do Evangelho e ele instituiu durante a história, por exemplo, em 431, o culto às imagens, em 787, a canonização dos santos, e entre outras práticas que não apregoavam a Cristo somente a nossa salvação. A Igreja Romana também instituiu a figura dos sacerdotes da Igreja como vigários de Cristo, a quem as pessoas deviam confessar os seus pecados,
e a quem supostamente fora conferido o poder de perdoá-los mediante a prescrição de penitências. Essa era a interpretação de que Cristo sim, mas os santos também, os sacerdotes da igreja também, Maria também. Maria, por exemplo, foi uma posição de intercessora e até corredentora. Isso não é oficial, mas os ensinos estão permeados por essa percepção. E os santos também entram com os méritos de sua intercessão para a obra salvífica. A Igreja Romana acredita que, por Maria ser mãe de Jesus, ela também é mãe de Deus. Essa é uma doutrina perigosíssima. Por exemplo, o Concílio do Vaticano diz o seguinte: na anunciação do anjo, a Virgem Maria recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo, e trouxe ao mundo a vida. Por isso é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Como mãe do Senhor, Maria é uma pessoa inteiramente singular. Como seu filho, ela foi concebida como um ser humano e viveu toda a sua vida isenta de qualquer vestígio do pecado original. E é isso que a Igreja Romana chama de Imaculada Conceição. Há a interpretação de que Maria não pecou, de que ela era santa. Antes, durante e após o nascimento de seu filho, Maria permaneceu fisicamente virgem. Essa é a interpretação da Igreja Romana. No final da sua vida, Maria também, há uma doutrina que diz que ela foi assunta, ou seja, ela foi elevada ao céu de corpo e alma. E é isso que a Igreja chama de Assunção de Maria. Há a oração Ave Maria, que diz o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse era o ensino da Igreja Romana a respeito da salvação. Cristo e os santos, Cristo e Maria como Mãe de Deus, como corredentora, como intercessora pela salvação dos homens. Mas não parava aí. A Igreja Romana também usou a Igreja como uma referência de apoio vital para a salvação. No início do século XVI, a Igreja era o centro da vida do povo na Europa Ocidental. Ao longo dos últimos séculos, dos séculos anteriores ao século XVI, a Igreja Romana havia passado de companhia dos salvos para a companhia da salvação. E o que difere esses dois termos? O que significa companhia de salvação? Lutero reconheceu em seu tempo que as pessoas haviam se tornado escravas do sistema sacramental da Igreja Romana. E que ao invés de olharem para Cristo e para a sua posição diante de Deus, eles olhavam para a Igreja para descobrir a sua posição diante de Deus. Foi isso que os sacramentos e o ensino da Igreja pregavam naquele período. Eles pensavam que por causa de Cristo, de Maria e dos santos, havia um depósito especial de graça na Igreja Romana que não havia em nenhum outro lugar. Somente a Igreja Romana podia dispensar graça sobre os fiéis. Os padres, os sacerdotes da Igreja eram considerados os únicos dispensadores de graça. E todos os fiéis precisavam recorrer aos líderes da Igreja para receber graça diante de Deus. Não havia outro meio. Não havia salvação fora da Igreja. A Igreja era o centro da salvação. Em 520, Lutero afirmou que o sistema sacramental da Igreja representava um cativeiro que havia se tornado a sua própria Babilônia, que mantinha cativo o povo de Deus do berço ao túmulo. Ele diz o seguinte: na Igreja, uma pessoa era batizada na infância, confirmada na juventude, casado ao ser maior de idade e recebia a extrema-unção no leito de morte. Cada um desses sacramentos, junto à ordenação, eram vistos como transmissores de graça quando ministrados por um padre. O batismo, a confirmação, o casamento, a extrema-unção. A graça que era conferida por meio desses sacramentos, de acordo com a Igreja, ela também deveria ser completada ou adicionada por mais outros 2 sacramentos durante a vida do fiel. Ele deveria fazer uma frequente confissão de seus pecados a um padre e receber a Eucaristia por meio da missa. Ou seja, do berço ao túmulo, o cristão era dependente da Igreja. Ele estava amarrado a esses sacramentos a fim de receber a graça pela qual alguém pode ser salvo.
A igreja ensinava os cristãos de que eles precisavam se submeter a esses sacramentos para então receber a sua salvação. E o que os reformadores fizeram? Sola Escritura. Vamos à Bíblia, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Está correto esses ensinos? Essas coisas procedem da palavra de Deus? Lutero olhou para a Escritura e viu que a salvação é solos Christus, somente por Cristo. Isto é, Lutero viu por meio das Escrituras que Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há necessidade de Maria, não há necessidade dos santos, não há necessidade dos sacramentos, solos Cristo. Foi isso que Lutero viu nas Escrituras. Quando ele leu, por exemplo, Atos 4,12, que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens no qual devamos ser salvos. O efeito do ensino de Lutero foi transferir o foco da Igreja Católica e do seu clero para Cristo somente. A salvação, segundo Lutero, não era oriunda de muitos padres abrindo as torneiras da graça, por assim dizer. Mas a salvação era oriunda de uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi isso que Lutero percebeu, e os outros reformadores também, quando se voltaram para as Escrituras. Um teólogo chamado B.B. Warfield escreveu o seguinte: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, ou seja, não há fé na fé. O poder da fé reside e repousa no nosso Salvador Todo-Poderoso, Jesus Cristo. A centralidade de Cristo é o fundamento da reforma protestante. Martinho Lutero diz que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwingli, um dos escritores do Catecismo de Heidelberg, disse o seguinte: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, e nele nós podemos fazer todas as coisas. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa claro em Romanos 1 e 2 que, embora haja uma auto-manifestação de Deus além nas coisas criadas, quando nós olhamos para tudo que Deus criou, nós vemos a sua revelação geral. Mas por meio dessa revelação geral, nenhum homem pode chegar à compreensão da obra salvadora de Cristo. Por isso é tão importante e tão central essa doutrina de que nós somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. A união com Cristo é o nosso único caminho para a salvação. Nós precisamos urgentemente ouvir solos Cristos em nossos dias, em que nós somos confrontados com uma teologia tão plural. Muitas pessoas hoje questionam essa crença de que a salvação seja somente por Cristo. Isso não é um problema só da época da Reforma. Isso continua presente nos nossos dias. Há um teólogo que diz o seguinte: as pessoas dos dias atuais proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Isso é o que nós ouvimos hoje. Um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Não há percepção de que o homem está morto. O que nós ouvimos muitas vezes é que o homem está doente, ou que o homem tem algum bem dentro de si. Mas não, essa não é a teologia das Escrituras. Portanto, os reformadores acharam útil pensar a respeito de Cristo e os seus ofícios como cruciais para a salvação. E os reformadores interpretaram que os ofícios de Cristo são os ofícios como profeta, como sacerdote e como rei. A Confissão Batista de Londres, de 1689, por exemplo, ela coloca esse aspecto de Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei da seguinte forma: Cristo, e somente Cristo,
está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei da Igreja de Deus. É isso que está lá na Confissão Batista de Londres, de 1689. Vamos então, a partir desse aspecto, compreender como o nosso único Salvador, Jesus Cristo, se revela a nós nesses três ofícios, como profeta, como sacerdote e como rei. Iniciaremos primeiro no entendimento de Cristo como o profeta. Cristo é o profeta que nós precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e a nossa ignorância. O Catecismo de Heidelberg o chama de nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção. O Senhor, teu Deus, Moisés declarou em Deuteronômio 18,15, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele é o Filho de Deus, e Deus exige que nós os escutemos. Em Mateus 17,5 está escrito, ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrada, a ele ouvi. Nós devemos ouvir a palavra de Cristo, porque ele é nosso profeta. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo, e que pode ensinar e manifestar o real significado das Escrituras dos profetas. Através da revelação suprema de Deus em Cristo, nós podemos compreender com clareza muitas das profecias do Antigo Testamento, por exemplo. Nós só podemos esperar progredir em nossa vida cristã se dermos ouvido à instrução e ensino de Cristo. Ele, portanto, é nosso profeta, e esse é um dos seus ofícios. Cristo também é o nosso sacerdote. Cristo é sacerdote, ele é o nosso extremamente necessário sumo sacerdote, que, como diz o Catecismo de Heidelberg, pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Nas palavras da Confissão Batista de Londres, de 1689, nós vemos que por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Qual é a nossa condição diante de Deus? Mortos, escravos ao pecado. Como é o nosso Deus? Quais são os seus atributos? Deus é santo, santo, santo. Deus é justo, Deus é imutável. Um Deus santo, 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 justo, imutável. Um homem pecador, morto nos seus delitos e pecados, incapaz de mudar a sua própria natureza. Qual é o destino final? Ira de Deus. O que muda esse dilema? Graça. Graça. Não havia nada que o homem pudesse fazer para mudar essa situação. A nossa natureza estava vendida, escrava, morta ao pecado. E Deus, por sua sublime graça, nos enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque o nosso destino era ira de Deus sobre nós, pela sua justiça e por sua santidade. Mas nós vimos na aula anterior sobre justificação, que para nós sermos declarados justos, justificação é uma declaração legal de Deus que nós somos justos. O que era necessário? Que alguém cumprisse a lei para que nós fôssemos perdoados. E Paulo fala, essa justiça era dele? Não. A justiça pela qual nós somos declarados justos diante de Deus vem de quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote, ele intercede por nós. Ele morreu em nosso lugar. No Antigo Testamento, o que acontecia? Sacrifícios pelo pecado. Esses sacrifícios eram completos? Não, porque ano após ano o que o povo precisava fazer?
sacrifícios. E em Cristo? Foi um sacrifício eficaz, sublime. Ele é o nosso sumo sacerdote. A nossa salvação está depositada somente em Jesus Cristo. Porque há duas condições que, não importa quanto nós nos esforcemos, nós nunca poderemos satisfazer por nós mesmos. E elas têm de ser cumpridas para que nós sejamos salvos. A primeira é satisfação da justiça de Deus pela obediência à lei. Irmãos, nenhum de nós obedece completamente à lei. Nenhum de nós. E nenhum de nós, portanto, pode pagar o preço pelos nossos pecados. O que a igreja ensinava? Que nós poderíamos comprar os nossos pecados por meio do quê? Indulgências. O que a Bíblia nos diz? Que não há pagamento que o homem possa fazer pelos seus pecados. Não há como comprar salvação. Não há como fazer obras, ajudar ao próximo, ser um fiel frequentador de igreja. Nada disso resolve a nossa situação diante de Deus. Portanto, nós carecemos de um sumo sacerdote, de alguém que seja o sacrifício por nós, que receba a ira divina pelos nossos pecados, a justa ira de Deus. E esse alguém é Jesus Cristo. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo as cumpriu perfeitamente. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo não pecou. E Paulo diz em Romanos que por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,10 diz o seguinte: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus a não ser por meio de Cristo somente. Não há outro, somente Cristo. O sacrifício de Jesus ocorreu apenas uma vez, mas ele ainda continua sendo o nosso grande sumo sacerdote, aquele através do qual toda oração e louvor são feitos aceitáveis a Deus. Nos lugares celestiais, ele continua sendo o nosso constante intercessor e advogado. É isso que nós vemos lá em Romanos 8,34, em 1 João 2,1. Não é de se admirar então que Paulo diz que a glória deve ser dada a Deus por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Irmãos, a alegria de nos achegarmos a Deus pode crescer apenas por uma confiança profunda nele como nosso sacrifício e como nosso intercessor. Não na igreja, não em santos, não nas nossas próprias obras, não no nosso compromisso com os ritos da igreja. Somente Cristo é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. E o último ofício de Cristo que nós vemos revelado na palavra de Deus é Cristo como Rei. Finalmente, Cristo é o Rei que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre a sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente e concede perdão ao culpado. Essas prerrogativas são somente de um rei. Como herdeiro real da nova criação, ele nos levará a um reino de eterna luz e amor. Nesse sentido, nós podemos concordar com João Calvino quando ele disse: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, com a frieza, com desprezo, com injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa: que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá todas as nossas necessidades, até que ao terminar a nossa luta, nós sejamos chamados para o triunfo eterno. Nós podemos crescer na vida cristã apenas se nós vivermos obedientemente sob o domínio de Cristo e pelo seu poder. Se você é um filho de Deus, Cristo, em seu tríplice ofício, como profeta, como sacerdote e como rei, significará tudo para mim e para você. Você ama só o Cristo? Você ama a pessoa, os ofícios, as naturezas e os benefícios de Cristo em sua vida? Você vê Cristo como um profeta
que tem a revelação pela qual todas as suas palavras são suficientes para a nossa salvação, e que seu sacrifício é perfeito, e que seu reinado é eterno? Cristo é o seu profeta para ensinar-lhe, o seu sacerdote para sacrificar e interceder por você e lhe abençoar, e o seu rei para governá-lo e guiá-lo? Depois de uma execução empolgante da Nona Sinfonia de Beethoven, um famoso maestro italiano chamado Arturo Toscanini disse à orquestra: "Eu não sou nada. Vocês não são nada. Beethoven é tudo." Foi isso que ele disse quando finalizou a Nona Sinfonia de Beethoven. Se esse maestro pôde dizer isto sobre um compositor brilhante que estava morto, quanto mais os cristãos devem dizer o mesmo sobre o Salvador que vive, o qual nos diz respeito à nossa salvação. Ele é o compositor, o músico e até mesmo a própria bela música. Eu não sou nada. Os cristãos não são nada. Nossa fé e a doutrina que nós cremos. Irmãos, eu abro agora para as nossas dúvidas, adições, perguntas, comentários. É o momento de nós compartilharmos sobre o que aprendemos a respeito de solos Cristos. Muito bem, então vou fazer algumas perguntas para que a gente possa interagir. Jesus era 50% homem e 50% Deus? E aí? Como ele era? Mas como? 100% homem, 100%. Por que isso era importante? Por que ele não podia ser meio a meio? 50% homem e 50%? Senão ele não teria condição de ser o nosso Salvador. Muito bem. É importante também na expressão teológica essa questão de porcentagem, fazendo valer certos valores, por isso trazer a consciência que era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Muito bom, completamente, completude, né? Exatamente, pastor, muito bem. Vamos lá, vamos confirmar isso na Escritura, certo? Isso é importante. Romanos 1, 3 e 4. Alguém me ajuda aí com a leitura. Romanos 1, 3 e 4. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, pergunta número 2, quem está com a lição aí, ó, pega a sua caneta e já vai responder. A partir desse verso de Paulo em Romanos. Jesus, como os irmãos falaram, não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Em Romanos 1, 3 e 4, duas expressões confirmam isso. Quais são? Como homem, Paulo diz que ele é o quê? Descendente de quem? De Davi. Então vai lá, preenche aí. Como homem, nós vemos que a sua descendência é de Davi. E como Deus, ele é, que Paulo fala? Filho de Deus. Exatamente, a expressão do apóstolo Paulo é essa, a revelação. O próprio Deus faz essa afirmação nos evangelhos. Nós vemos aqui Paulo retratando isso no início do seu livro aos Romanos. Nós já respondemos aí a pergunta de número 2. Cristo, portanto, é 100% Deus, 100% homem, isso diz respeito às suas naturezas, e ele, como homem, é descendente de Davi, e como Deus, a Bíblia nos afirma que ele é o Filho de Deus, né, pela sua própria palavra. Muito bem. Outro ponto. O que pode nos unir a Deus? Qual é o único meio de nós restabelecermos o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso? Jesus. Está em Cristo, exatamente. Essa reconciliação, essa mediação, não pode ser feita por nada ou ninguém, exceto Jesus Cristo.
a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Perfeitamente. Abram lá em 1 Pedro 1, 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecidas como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então nós vemos ali, foi por ouro a nossa reconciliação com Deus? Não. Pode ser por outras coisas perecíveis? Não. Somente pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, nos reconcilia com Ele. E quando Deus decretou esse mediador? Foi depois que o homem pecou? Que aconteceu alguma coisa que estava fora do controle de Deus? O que fala ali no verso 20? Antes da fundação do mundo. Pelo seu decreto, Deus havia determinado Cristo como mediador entre Ele e os homens. Isso já responde a nossa pergunta 1 das questões ali. Então, pergunta 1 e 2, agora ficou mais fácil a lição de casa, hein? Tem pergunta 3, 4, 5, 6. Vai lá. Essa parte aí, outra falha grave, bota a Maria como intermediadora também. Isso, exatamente. E não é. Exatamente. Esse é um erro doutrinário, essa interpretação. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Existem outras, né? O homem, como o João Paulino falou, infelizmente o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E nós tendemos a colocar junto a Cristo outras coisas, né? Ou deuses no minúsculo. Muito bom, né? Por isso da importância da gente estar estudando a palavra e estar analisando na Bíblia junto, né? Exato, com certeza. Esse princípio só da Escritura, sempre confrontar na palavra de Deus, ele é fundamental, né? Os reformadores não queriam criar uma igreja nova ou romper com a igreja. O objetivo era se voltar para as Escrituras. Então, não era criar algo novo, era simplesmente olhar para o que a Bíblia falava, qual era a doutrina expressa por meio do próprio Deus e sua palavra revelada a nós, e viver dessa forma. E foi esse o grande confronto, né, que os reformadores tiveram naquele período, porque a igreja estava atribuindo, e aí uma das falhas fatais se relacionava a isso, atribuindo ao clero e à tradição a mesma autoridade que as Escrituras. Ou seja, o que os líderes da igreja, em especial na figura do Papa, e a tradição da igreja falava, era considerado como autoritativo tão quanto a Bíblia. E aí onde os erros se incorrem. E aí um abismo chama outro abismo. E as coisas vão partindo para um caminho que não condiz com o ensino bíblico a respeito de todas essas doutrinas que nós estamos estudando. Somente a graça, somente a fé, somente em Cristo. Todos esses ensinos destoaram completamente da doutrina bíblica a respeito desse tema, da salvação do homem. Muito bom, irmão. Extremamente importante. Mais algum irmão? E é importante também nessa questão, como já foi mencionado, esses estudos, após nós ouvirmos, não apenas ficar no ouvir, né? Mas estar tendo a consciência desta prática de defesa e trazendo esse sentido dessa reforma, a Paulo também traz lá na carta de 1 Coríntios, ao tratar-se a questão da apostasia, algo que tem sido muito sutil dentro do chamado evangelicalismo barato que vemos no dia de hoje. Isso mesmo. Essa necessidade de solos Cristo é tão latente agora quanto no tempo da reforma. Muito bom, pastor. Isso mesmo. Muito bem. Agora todo mundo está claro. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote. Profeta, sacerdote e rei. Muito bem.
Muito bom, irmãos. Vamos orar então, que também encerra essa aula de hoje e seguimos para o nosso café. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo estudo a respeito dessa doutrina tão importante, Pai, e fundamental para a nossa fé, que é, ó Deus, a supremacia e a suficiência de Cristo, Pai, em nossa salvação. Senhor, obrigado por ter enviado o Teu próprio Filho, ó Deus, em nosso favor, para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, dar a sua vida, Pai, e por meio desse sacrifício perfeito, nós termos hoje salvação, sermos tratados, Pai, como justos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Sua Santa Palavra também, na qual nós podemos compreender e aprender sobre essa revelação sublime do Senhor e a Sua misericórdia e o Seu amor sobre nós. Nos ajude, Pai, a praticar esses ensinos, essa compreensão em nossas vidas diariamente, para que glorifiquemos ao Senhor por meio disso. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.